A paz de Jesus, que o amor de Deus esteja sempre agindo no nosso coração, todos os dias de nossa vida. Hoje nós vamos fazer nossa reflexão, falando do Evangelho de hoje, que o Evangelho de hoje fala um pouco assim, que às vezes deixa alguma pessoa meio duvidosa, que Jesus fala assim, que os violentos conquistam o reino do céu. Se você ouviu hoje o Evangelho de hoje, você não entenda errado. É maneira de falar naquele tempo que Jesus, falava, era falado desse jeito. A violência não no sentido violento, mas uma violência dentro de nós temos que brigar dentro de nós para nós conquistar o reino do céu. Ali não são os violentos que vão conseguir conquistar o reino de Deus, o reino do céu, mas sim os violentos que lutam, em sentido de lutar, para vencer tantos obstáculos, tantos planos, tantos pensamentos, tantas coisas ruins que acontecem no nosso meio e que vêm na nossa mente e que são oportunas, né? No nosso dia a dia, muitas oportunidades de nós embarcar num barco errado e não irmos para o reino de Deus. Isso que nós temos que lutar. E lutar com uma certa violência em termos, de falar, dentro de nós todos os dias nós temos uma luta, né? Porque a carne, a matéria, a carne, quer coisas diferentes do espírito. Nós somos como duas pessoas em uma pessoa só. O espírito quer uma coisa e a carne quer outra. O espírito quer que nós rejeitemos muitas coisas, mas a nossa carne quer que nós aceitemos alguma coisa. E coisas contraditórias do espírito que a carne quer. Assim como o espírito também quer coisas que são contraditórias, coisas que não combinam. Nós somos complicados, seres humanos são complicados, porque muitas vezes nós temos que dizer não para nós mesmos. Isso não é muitas vezes, sempre. Nós temos que dizer não para nós mesmos, porque vem planos, vem pensamento e vem oportunidades para nós fazer coisas erradas. E nós temos que lutar com toda a força. E a força, na época, se chamava violência. E quando uma pessoa tinha uma força, assim, digamos, uma força para lutar, era de violência, né? Chamava, porque aquela pessoa era uma pessoa violenta, né? Até um pouco mais depois de Cristo, ainda assim as pessoas diziam: nossa, sofrimos uma gripe violenta, sofrimos um ataque violento de dores, sofrimos uma tempestade violenta. Tudo que era forte, tudo que era rápido, tudo que era luta, era violência. E hoje já nós sabemos que nessa linguagem não se fala mais. Quando é luta, quando é violência, já é coisas que não é de Deus. Então já é tudo diferente, né? Então, mas dentro de nós há como se fosse uma briga. Dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, tem como se fosse uma briga de nós mesmo com o nosso espírito. Eu quero fazer uma coisa, mas o espírito não quer. E o espírito luta tanto para que isso se transforme do jeito dele.
O Espírito Santo de Deus, ele não é fraco, ele é forte. Ele não dá chance para nossa carne, a não ser que nós pise por cima das leis de Deus. Mas o Espírito Santo está sempre atuando dentro do nosso coração e na nossa mente, e ele está comandando. Não é à toa que nós falamos que Jesus está no comando da nossa vida. Jesus é o Espírito Santo. Jesus é Espírito. E ele precisa estar dentro de um corpo. E esse corpo é o meu, o teu, o nosso. E ele precisa estar para levar a salvação, para continuar a levar a boa nova do Evangelho. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E muitas coisas querem atrapalhar nós, para nós não evangelizar, para nós não falar de Deus, e o pior de tudo, para nós não viver a vida que Deus quer. Vem isso na nossa mente, vem na nossa consciente, vem na nossa vida, olha, é uma briga só. Nós lutamos muito, muito, muito para nós poder se salvar. Porque o coração nosso, a nossa mente, são um corpo. E o Espírito, ele quer que nós se salve. O Espírito é de Deus. O Espírito é de Deus. E ele quer a nossa salvação. Por isso que o reino de Deus é daqueles que lutam. Vamos mudar um pouquinho o palavreado, né? O Espírito de Deus, a salvação, o reino de Deus é daqueles que lutam. Lutam pelo reino de Deus, lutam por a salvação. Sabe dizer não para o pecado e sim para as coisas boas, coisas de Deus. Nós precisamos ter amigos, pessoas ao nosso lado. Nós precisamos ter gente do nosso lado, mas gente de Deus. Nós precisamos conversar coisas boas. Nós precisamos agir como Deus quer que nós haja. Essa é a nossa reflexão de hoje, que nós lutemos, que nós não desistimos de nós pensar coisas boas, e se vier por um acaso algum pensamento ruim na mente nossa, nós fazemos de tudo, até jejum, oração, e para se afastar desses planos maléficos. Porque o inimigo faz de tudo para que a pessoa se perca. E nós precisamos estar preparados. Infelizmente, muitas pessoas dizem: eu sou muito nova, muito jovem, né? Para se preparar. Outras falam, e pensam, né? Eu não vou morrer logo, eu sou uma pessoa saudável, então por que se preparar? Vou deixar que os mais velhos, que essas pessoas doentes, cheias de comorbidades, se preparem. Eu ainda vou aproveitar a vida, vou fazer algum pecado, e esse exagero de crescer de Deus. Muitas pessoas pensam isso. Então, vou fazer de tudo e mais tarde, daí eu me arrependo e mais tarde eu mudo. E aquela pessoa, às vezes, vai rapidinho para outro lugar. Esses dias, ontem eu soube, que uma pessoa tão jovem, com 28 anos, foi embora. Foi fazer um transplante, estava tão bem, mas recebeu uma notícia muito espetacular para ela. Lá do hospital onde ela se tratava, que ela estava na fila de espera de um fígado. Ela tinha um problema no fígado e precisava ser transplantada. E ela ficou muito feliz, fez festa, colocou assim
em festa, ficou muito feliz, porque ia receber um fígado novo, porque sabia que ia dar certo, porque alguém já tinha feito, alguém próximo dela, e tinha dado tudo certo. E ela foi fazer esse transplante e faleceu na cirurgia. Então, meus amigos, meus irmãos, como a morte não marca a hora, Deus não vem buscar nós a hora que Ele quer, a hora que Ele quiser. Nós precisamos ficar preparados e preparadas e lutar para nós vencermos o mal. E esse mal não está só nas outras pessoas. Esse mal vem em nós, vem para tirar nós do pedestal de Deus. Vem para querer levar nós para mau caminho. Ele vem através dos pensamentos e das oportunidades. O inimigo não é feio, o inimigo é bonito, é lindo, é maravilhoso. Ele se entra em pessoas lindas, maravilhosas, assim como ele entra em pessoas, também em pessoas que cada um tem um ponto fraco para pecar. É oportunidades, é ocasião. E a pessoa tem que pedir para Jesus, o Espírito Santo, para nós saber se é ataque dele, para nós dizer não. Andar firme pensando em Deus. Sempre andar pensando em Deus. E não abusar. Isso é sério. Isso é muito sério. Também ficar preparados. Isso todos os dias. Sem pensar que de repente acontece com todo mundo, mas menos comigo. Isso aconteceu lá na Constantina, lá não sei onde, mas comigo não. Aconteceu com o padre, com a comadre, com o meu parente, aconteceu não sei com quem, mas comigo não vai acontecer não. Isso é bobagem, pode acontecer com nós sim, pode acontecer. Então vamos estar preparados espiritualmente, porque a hora que nós menos esperar, nós vamos ter que prestar contas a Deus. A nossa reflexão de hoje, minha gente, meus queridos irmãos, não levem a mal, porque pensam, mas a Hilda está negativa hoje. Não estou negativa. É porque eu estou vendo muitas pessoas, eu estou percebendo muitas pessoas, até eu mesma. Eu percebo que às vezes a gente tem um espírito de fraco e nós temos que ter um espírito forte de Deus e não deixar o inimigo usar nós. Nós temos que ser casinha do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele pregou o evangelho, ele viveu, pregou o evangelho, o povo não aceitou, mas ele morreu e ressuscitou. E hoje ele é Espírito, e ele é o Espírito Santo que está em nós. E ele precisa de nós para nós evangelizar. Ele precisa da nossa boca, ele precisa dos nossos olhos, ele precisa do nosso corpo, para ele evangelizar através de nós, enquanto nós vivermos, nele que use nós como instrumento, um mero instrumento de Deus. Que bom que nós somos um instrumento de Deus, para Deus usar nós para levar boa nova a todos que precisam. Por que será todo mundo falando que é preciso se cuidar? É preciso se preparar. Os padres falando, os pregadores, os leigos, as terapeutas, né? Por que será que estão falando? Todo mundo falando para se cuidar e para se preparar? É porque os sinais estão aí, né? E os fins dos tempos pode ser que esteja próximo. E próximo para um, próximo para o outro. Tem muita gente indo embora. Tem muita gente que já foi.
Nós não sabemos qual o número da nossa senha. Nós estamos nessa fileira, nessa fila enorme. De repente, o número tal nós somos, né? De repente, alguém grita para nós, esse alguém que seja Jesus, né? Um anjo dele, né? Que diga, ô, número tal lá, eu da Aparecida dos Santos. Eu digo, amém, eu. Às vezes pode ser, né? Então, vamos se preparar para nossa alma se salvar. Para nossa alma se salvar, gente. Ainda mais tem coisas que a gente fica assim, sabe? Tem pessoas que nesses séculos que estamos ainda, pensa que não tem alma. Ou melhor, não pensa na alma, não pensa no espírito. Pensa só no corpo. Pensa que só corpo, né? Só corpo. Vamos aproveitar, né? Não, não. Enquanto nós cuidamos só do corpo, o espírito perece. O nosso espírito fica fraquinho, muito fraco, anêmico. E nós precisamos cuidar do espírito, gente, porra. Nós precisamos porque nosso espírito que vai ficar vivo, vai permanecer vivo. Esse corpo, vocês já sabem quantos velórios vocês já foram? Quantas pessoas já morrem? Todo dia, né? Por isso que já tem até funerária por aí, né? Espalhado, né? Nossa, plano de saúde, né? Plano de vida. Eles falam, né? Por querer vender caixão. Eles falam isso. Plano de vida, plano de morte, plano de, né, de ganhar dinheiro, plano para, né, para viver daqueles que morrem. Tudo é preciso, né? Mas nós sabemos que muita gente promove a morte mesmo. Quer ganhar dinheiro e se aproveitar com a morte das pessoas. E a morte existe, então, meus amigos, por que mais nós queremos prova disso? O corpo é perecível. O que não é perecível é o espírito. Claro, se nós cuidar dele. Se nós não cuidar, ele se perde também. Ele vai para o inferno e de lá nunca mais sai. Gente boa, nós sabemos disso, que tem céus e inferno, tem Deus e tem inimigo, tem o diabo. E nós temos que cuidar do nosso espírito, para o nosso espírito não ir para esse lugar tão tenebroso que é o inferno. Porque a vida aqui na Terra já é difícil, né? E ainda a gente não vai cuidar do espírito? Vamos cuidar do espírito, minha gente. Quem cuida do espírito não tem medo dessa vida aqui, não. Essa vida pode ser até dura, mas quem cuida do espírito vive aqui tranquilamente. Eu estava rezando ontem o terço para uma comadre minha. Quem viu o terço de ontem, quem rezou, viu que rezamos especialmente, para todos, mas especialmente para uma comadre, né? Que estava velando o pai dela. E hoje ela mandou um áudio para mim dizendo que ela estava tão em paz, estava tão bem, e que até cantaram lá, ela com a irmã dela, porque eles são da equipe do canto, são do Ministério da Música. Então, ela cantou lá no enterro do pai. Então, Deus foi tão, tão bom para ela e para eles, para os filhos, para a família, que deu força para eles. Eu fiquei muito feliz, porque a gente rezou para eles terem essa força. Obrigado, Jesus, por o Senhor escutar-nos. E todas as vezes que nós rezamos, Deus nos escuta. E todos os nossos pensamentos também, Deus nos escuta. Nós temos que falar de uma coisa, a inteligência. Deus deu a inteligência para nós. O espírito mau, que é o inimigo, veio roubar a inteligência. A inteligência é dom de Deus.
O rei Salomão, ele escolheu a inteligência e foi o rei mais sábio do mundo. O rei Salomão, ele foi muito inteligente. Vamos pedir para Deus todos os dons, mas um deles que seja inteligência. Inteligência, não só esperteza aqui nesse mundo, inteligência de espírito mesmo, aquele que vê longe, que vê longe. A inteligência deste mundo acaba por aqui. A inteligência do espírito vai junto conosco e faz as pessoas felizes. E nós vivemos da graça de Deus. Deus providencia tudo para nós. Quando nós acreditamos em Deus, Deus providencia tudo para nós. Isso que é o bom. Quando nós vivemos uma vida em espírito, uma vida em Espírito Santo, uma vida em doação para Deus, nós temos tudo. Deus providencia tudo para nós. Não precisa nós se preocupar. Cada dia com sua alegria. E Ele vem nos dar tudo para nós, aquilo que nós precisamos. Fique com Jesus, fique com Deus. E olha, até daqui a pouco no terço, vamos rezar junto. Reze junto o terço. E se inscreva no canal e deixe o seu joinha aí, o seu like, tá ok? E, olha, compartilhe os vídeos aí, os vídeos das reflexões, os vídeos dos terços, todos os vídeos. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos compartilhar no nosso WhatsApp os vídeos da nossa reflexão e os vídeos do terço para nós evangelizarmos. Me ajuda a evangelizar. Vamos fazer essa corrente do bem crescer, porque se você fizer isso, você já está evangelizando, ok? Combinado? Então, até amanhã, se Deus nos permitir, estamos aqui novamente. A paz de Jesus.